Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta e graduando em nutrição. Neste vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a beterraba, trazer para vocês aqui alguns benefícios que você pode obter fazendo uso dessa planta, que é medicinal, que é alimentícia. Você bem sabe, você encontra a beterraba facilmente aí no mercado, numa quitanda, né, na feira, enfim, no mercadinho, qualquer lugar você encontra aí a beterraba, né? Então é muito fácil de adquirir essa planta aqui. Ela é uma planta medicinal, é uma planta, né, que nós alimentamos e obtemos aí, né, diversos pratos com ela, podemos fazer várias coisas com beterraba. Agora, o que pouca gente sabe é que beterraba se faz um excelente suco, além de ser delicioso, pelo menos eu gosto muito de suco de beterraba, mas falando aqui como assim, um fitoterapeuta, né, falando sobre os benefícios medicinais dela, ela tem vários benefícios que as pessoas desconhecem. E falando sobre o aspecto nutricional dela, ela também possui várias coisas, né, compostos, que as pessoas desconhecem e poderiam tratar diversos problemas de saúde simplesmente fazendo uso de beterraba. Para você fazer uma ideia, a minha esposa, ela estava com hipertensão, né, quando a gente perdeu a nossa menina, na verdade ela estava com hipertensão durante toda a gestação e fazia uso de medicamento químico, né, para poder abaixar a pressão. Não podia, e com isso trouxe, logicamente, o atrofiamento da nossa bebê. A nossa bebê veio até, né, inclusive, falecer lá na maternidade quando nasceu. Nasceu prematura, nasceu perfeitinha e tudo mais, mas depois falaram que tiveram algumas complicações e ela veio a óbito durante, depois aí, uns 15 dias, né, que ela nasceu. A questão é que ela não se desenvolveu realmente muito bem. Isso porque a minha esposa estava com pressão arterial elevada, né? Estava com hipertensão durante toda a gravidez. Isso vai fazer um bom tempo já, eu não tinha conhecimento nenhum com planta. A questão é que essa hipertensão veio a trazer diversos, né, malefícios, prejudicou o desenvolvimento então da nossa menina, tá? E aí o que acontece? Muitas mães aí, muitas mulheres, né, talvez estejam passando pelo mesmo problema, estejam com hipertensão, não pode fazer o uso do medicamento, né, durante a gravidez, mas mesmo assim faz porque tem que escolher, né, é um ou outro. Neste caso, está fazendo uso do medicamento, mesmo sabendo que vai prejudicar a criança, depois acaba fazendo um parto prematuro, né, por conta aí de toda a complicação da hipertensão arterial, pode ter o risco, né, de um pré-eclâmpsia, isso se não realmente sofrer com o problema, até inclusive perder a vida por conta, né, de uma hipertensão arterial. Isso porque não sabe do benefício que a beterraba pode trazer. Simplesmente fazendo uso de um suco de beterraba pode sim ser um grande auxílio e se livrar aí deste problema, tá certo? Claro que não vamos aqui endeusar a beterraba, falar que a beterraba vai resolver todos os problemas, ou simplesmente fazer o uso do suco de beterraba e você não precisa fazer mais nada. É lógico que não. Aí precisa de educação alimentar, né? Precisa de ter uma dieta hipossódica, você precisa reduzir o consumo de sódio, principalmente vindo de produtos alimentícios, principalmente de alimentos multiprocessados. Se caso você é daquelas pessoas que adoram refrigerante, você sabia que além da grande quantidade de açúcar ali, tem muito sódio no refrigerante? Bebidas aí, né, todas elas que venham aí, enfim, industrializadas. Claro que existe muita coisa que é industrializado. Falar quem não é industrializado, é lógico que isso é uma fala, né, errônea. Estou errando da maneira que eu estou falando aqui de alimentos industrializados, porque hoje em dia tudo se passa pelo processo de industrialização. Até mesmo, né, na agricultura já tem um processo muito mecanizado da coisa, não tem muita coisa manual. A questão é que alimentos multiprocessados, que já não tem característica mais de alimentos de verdade, por exemplo, uma salsicha, você sabe ali exatamente do que foi feito? Muitas coisas ali, né, estão partes ali do, enfim, do animal ali que, enfim, não tem como identificar do que é, qual é o tipo de carne que está ali para poder fazer uma salsicha, entendeu? Então isso é um alimento multiprocessado. Então, para conservar um alimento desse, que na verdade é nem é um alimento, né, porque eu não considero como alimento, então seria um produto alimentício, tá certo? Mas a questão é, esses, né, alimentos, vamos dizer assim, né,
que são multiprocessados, né, que já passaram por vários processos, eles são acrescentados com diversas substâncias ali para poder conservar, aumentar o sabor, realçar o sabor, enfim. Então todos eles são muito maléficos, corantes, né, enfim, todos eles vão trazer diversos malefícios para o organismo. E o sódio, né, é, claro, um grande vilão da hipertensão. Mas existe, por exemplo, se você faz o uso, né, o consumo de muito carboidrato, não necessariamente aquele pãozinho que você come, ele tem acrescido bastante sódio, não necessariamente ele tem sal, digamos assim, bastante sal ali. Mas supondo, tem bastante carboidrato e é um carboidrato muito pobre. O que acontece? Se você faz o consumo de muito carboidrato refinado, um carboidrato simples, um carboidrato pobre, você tem uma absorção grande dele, né? Tem a quebra rápida dele, que eleva a sua glicose. Essa glicose, né, ela vai ser estocada de uma forma. Qual é a forma que vai ser estocada? Gordura. E essa gordura, ela é bastante localizada e reservada ali. Essa reserva energética é bastante localizada no fígado, né? Mas também é acumulado em outros tecidos, em outras partes também. Então, digamos, você é um grande consumidor de carboidrato, né? E vamos dizer que você também adora uma fritura. Tudo isso, né, vai ser metabolizado, vai ser, né, transformado em substâncias no nosso organismo de uma forma que seja estocável, né? Já que você não vai gastar tudo. E agora imagina casando isso com uma pessoa que, né, casando tudo isso com sedentarismo. Então é aquela pessoa que consome demais, né, tem um alto consumo, né, e no caso a pessoa não tem, né, uma quebra de tudo isso, né, não, enfim, não pratica exercício físico, é uma pessoa sedentária. Então o consumo dela, tudo que ela consome é altíssimo, né, e o que ela gasta, né, o valor que ela vai gastar de energia é muito baixo, então o consumo é muito maior. Tudo isso é estocado. E aí vai aparecendo arteriosclerose, vai, né, esteatose hepática, e com isso vai elevando, né, vai aumentando a pressão, enfim, uma coisa puxa a outra. Problemas cardiovasculares. Então, todo, né, um todo. Então, se você tem maus hábitos, né, então tudo vai levar ao diabetes, esteatose hepática, que leva a gordura no fígado, né, que vai levar a vários problemas, né, diversos problemas, entre eles está aí a hipertensão. Mas enfim, aonde entra a beterraba nesse caso, né? Então, tendo uma boa alimentação, né, cuidando então da saúde como um todo mesmo, praticando exercício físico, né, tendo uma boa alimentação e tudo mais, aí a beterraba você pode ter assim um excelente remédio natural mesmo, por quê? Porque ela possui diversos compostos, entre eles o nitrato, que se transforma, né, no nosso organismo em óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele é um vasodilatador, ele dilata, né, os vasos sanguíneos, vai dilatar essas artérias, vai melhorar a perfusão sanguínea, a circulação. E já assim, falando, né, diretamente, o coração já vai ter um grande benefício. A questão é que a beterraba, então, é um vasodilatador que vai dilatar esses vasos e com isso vai diminuir, né, a pressão nesses vasos, o sangue vai circular melhor e você vai diminuir a pressão arterial. Se você esteja sofrendo, né, com impotência sexual, isso melhora em todos os aspectos, né, tanto para o homem e para a mulher, mas principalmente para o homem ele pode ter aí um grande benefício, né, por esse efeito vasodilatador de beterraba. Simplesmente fazendo uso de suco de beterraba, ele pode ter aí um verdadeiro azulzinho natural. Então, ao invés de fazer uso de um estimulante sexual, fazendo uso de um suco de beterraba, você tem já um estimulante sexual natural, tá certo? A beterraba, ela é uma grande auxiliadora para a melhora realmente da tonicidade do músculo. O músculo ele vai ter melhores contrações através de uma perfusão sanguínea adequada, né? Melhor circulação, leva mais oxigênio e por isso leva mais também nutriente. E a beterraba é uma grande auxiliadora aos atletas. Você que faz academia, não faz ainda o suco da beterraba, faça o uso do suco da beterraba, você terá melhor desempenho físico. Pessoas que, né, fazem corrida,
ciclismo, seja qualquer outra atividade física, vai ter um grande benefício, né, em fazer o uso da beterraba. Você que sofre de algum problema também né, no cérebro, enfim, tenha Alzheimer, depressão, Parkinson, qualquer problema, tá? Não é que a beterraba vai, digamos assim, né, você vai sumir com seus problemas fazendo uso da beterraba, mas a beterraba, por ser esse vasodilatador potente, ela então melhora a perfusão sanguínea no cérebro e com isso fica com mais clareza mental, leva mais oxigênio para o cérebro, né? E com isso o trabalho do cérebro é facilitado e ele trabalha muito melhor. Então, falou em circulação sanguínea, né, em perfusão sanguínea, a beterraba é excelente. É uma dica simples, você pode ter ouvido isso de outras pessoas também, você deve já ter ouvido outros vídeos por aí falando sobre a beterraba, mas o que aconteceu comigo foi um verdadeiro milagre, tá? Através da beterraba, porque a pressão da minha esposa não abaixava com medicamento nenhum, estava fazendo uso de um verdadeiro coquetel de medicamento, e foi através de beterraba, pepino, chuchu, é que ela abaixou essa pressão dentro aí de poucas horas, já teve um grande efeito, com 2 dias já estava normalizado. Então eu penso assim, se outras pessoas que sofrem do mesmo problema souber disso, não vai passar por o mesmo que eu passei. Né? A gente perdeu a nossa menina porque não sabia que beterraba poderia fazer isso. E aí, voltando lá no início, né, o que eu falei lá no início do vídeo, é que se você aí grávida esteja, né, com medo, né, fazendo uso de algum medicamento que vai comprometer a saúde da sua criança, né, do seu bebê, faça o uso do suco de beterraba, tá certo? E você vai ter sim um grande auxiliar aí para poder abaixar a pressão. Né? Talvez você só equilibre a sua pressão através da beterraba, não precisa de mais nada. Mas também usando o chuchu, né? Dessa planta tão simples aí, né? Você pode ter realmente uma saúde cardiovascular, uma saúde, né? Um melhoramento da perfusão sanguínea, circulação melhor, abaixa a pressão arterial, tá bom? Mas você vai obter outros benefícios também. O uso da beterraba crua, assim, em exagero, claro que pode sim trazer algum malefício às pessoas que sofrem de algum problema renal, tá certo? Mas se você fizer o consumo adequado da beterraba, fazendo o uso do suco da beterraba, né, de forma que não seja exagerado, porque eu estou falando aqui em fazer um suco de beterraba de manhã, de tarde, talvez à noite, né? E aí você tem sim o benefício da beterraba sem sofrer, claro, de malefícios da beterraba, mas se caso você não esteja grávida, você inclusive pode fazer uso de 7 sangrias, né, de uma planta também incrível. Você pode fazer uso de erva-botão, você pode fazer uso de embaúba, né? Então, o chuchu não vai trazer malefício algum. A própria melancia também, ela também é uma fonte incrível também, né, de substâncias que vai aumentar o óxido nítrico. Então, fazer o consumo de melancia, você tem melhoramento da circulação. Fazendo uso das 7 sangrias, caso você não esteja grávida, apesar que a literatura não fala que grávida não possa usar, né? Então, poderia sim utilizar uma grávida, mas eu já não aconselho. A embaúba da mesma forma, mas grávida, seguramente fazer uso de beterraba, fazer uso de chuchu, de melancia, não vai trazer malefício algum para o bebê. Pelo contrário, né? Vai te livrar talvez até de medicamento, tá certo? Olha só, uma beterraba dessa daqui. Pega uma beterraba dessa, média, e você faz um suco. Pode inclusive colocar limão, tá certo? Para poder melhorar o gosto aí e ficar muito mais palatável, né? Mais gostoso. É isso, um grande abraço, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.